A moeda invisível do terceiro setor. Você consegue dimensionar o que seria essa moeda? Muitos vão pensar, é sobre dinheiro, outros vão pensar, é sobre prestígio, outros vão pensar além do mais. Se não for sobre troca, a gente nem começa. Só que nós estamos falando da confiança. Estamos falando da confiança e da credibilidade das instituições, das ONGs e de como tudo pode ser dimensionado. O que vale mais para uma ONG? R$ 1 milhão ou a confiança de 1.000 doadores? Eu tenho certeza que é a confiança de 1.000 doadores. Porque se não tivermos a confiança, nós não temos dinheiro. Se não temos dinheiro, nós não temos manutenção. Eu sou Bruna Picolin, especialista em Direito Digital, graduada em Lei Geral de Proteção de Dados e trago para vocês algumas resoluções com relação à proteção de dados e como essa moeda de troca na base da confiança pode ser bem dirimida através de uma instituição. Trago para vocês aqui um exemplo clássico, algo que é autorizada, aconteceu em uma ONG recentemente. Então, o que houve? A situação foi o seguinte: houve uma escala para um trabalho específico no final de semana. Seria um evento. Isso trata-se de um trabalho voluntário. Muito bem até então. Quando a gente fala de trabalho voluntário, nós estamos falando de pessoas, dados e ainda voluntários estes que nem recebem financeiramente para estar naquela instituição. Não é mesmo? Um trabalho penoso. E o que aconteceu? Uma das coleguinhas que fazia parte desta escala achou super engraçado tirar foto da escala entabulada na parede através de nomes e telefones e colocou nos seus melhores amigos nas redes sociais. Resultado disso, uma das pessoas que faziam parte dessa organização estava também nesses melhores amigos e levou para o corpo diretivo. Dado isso, houve advertência para essas 3 pessoas que estavam envolvidas e só não aconteceu a justa causa em razão de não ser a terceira, porque na terceira seria uma justa causa. Quero fazer uma pergunta clássica, porque quando a gente fala de proteção de dados, nós imaginamos muitas coisas. Imaginamos cyberataques, nós imaginamos hacker, nós imaginamos vazamento, nós imaginamos qualquer coisa, menos que um simples documento pregado na parede pode ser alvo de um incidente de vazamento. Você já parou para pensar que um documento em cima de uma mesa, através de uma selfie, de uma foto, de uma alegação de alegria no trabalho, de uma festa, pode ser alvo de vazamento? Vou trazer um outro exemplo bem rápido e bem clássico, que também aconteceu em outra instituição. Uma professora que tinha acesso às câmeras, ela filmou a passagem de outra professora, se acometendo de situações bastante complicadas com as crianças. Essa professora pegou essa imagem de dentro dessa instituição, enviou para os pais e incomodou através do vazamento. Resultado disso: os pais causaram um verdadeiro forféu, como se diz aqui na minha cidade. E aí, o resultado foi Ministério Público, ação judicial e a exposição. Quero fazer a pergunta clássica de antes. Quantos aqui têm como CPF, e-mail e telefone dados de Pix? Eu estou falando que o vazamento de dados, ele não é como a gente imagina. Ele é muito mais profundo e pior, traz resultados e consequências severas para essa situação. Então, quando a gente fala isso, eu pergunto para vocês: Bruna, quantas vezes estão me ligando aqui, eu não sei de onde é que é, porque me liga, tem até número de fora do país, como é que teve acesso a isso? Ou ainda, e-mails, vários e-mails, como é que chegam a essa solução? Acontece que, quando a gente olha para a privacidade de dados, a gente pensa sempre na grama do vizinho, assim como foi com a Covid. Quando a gente pensa na Covid, ou pensava pelo menos, estava lá na China, não ia chegar aqui na gente, não ia trazer nenhum tipo de problema, até que chegou. Até que chegou e matou o vizinho, até que chegou e matou todo mundo, aquela situação toda que aconteceu. Assim é com a privacidade de dados. Vou trazer para vocês o problema como ele é real. A importância da multa que a Lei Geral de Proteção de Dados atrai é 2% do faturamento bruto, limitado a R$ 50 milhões. Este é o maior problema que eu vejo hoje? Não. O meu maior alerta de risco é sobre a credibilidade.
Quando a gente fala da multa, obviamente que a pecúnia, ela assusta e assusta demais, assusta muito. Mas para mim, o que mais me assusta é se essa instituição, se essa empresa, se essa governança for advertida. Se ela for advertida, ela tem tempo ainda de fazer as adequações. Ocorre que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai atrair, através dessa fiscalização, uma notificação, que vai para o Diário Oficial da União, e dizendo que essa instituição não respeita a privacidade de dados, nem dessas crianças, nem dos fornecedores, nem dos parceiros, nem de quaisquer pessoa que esteja envolvida com essa instituição. E falando em crianças, a gente vai falar sobre uma virada de chave necessária, porque o problema ele é amplamente cultural. Eu posso entregar para vocês um pacote de soluções, um pacote de situações. Ocorre que, quando a gente está falando da virada necessária que nós precisamos, nós estamos falando de entabulação cultural. Nós estamos falando que eu posso entregar um tanto de coisa para essas instituições, só que se aquele ser humaninho, se aquela pessoinha, se aquela circunstância que lá está, não saber o que fazer com aquela instituição, não vai adiantar de nada. Então, para isso, eu trago um método que pode revolucionar. E esse método se chama casa. Casa é onde se tem lar. Casa é onde se tem acolhimento. Casa é onde se tem aconchego. Então, para a gente seguir com os pilares desta sequência de preservação da intimidade, eu venho trazer para você a base, o C da confiança, que é o ativo invisível que sustenta as doações, os donativos. 73% das pessoas, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Cisco, revela que essas pessoas não tratariam, não doariam, não investiriam em nenhuma instituição que tivesse qualquer tipo de vazamento de dados. Digo pelo quê? Quando a gente trouxe lá atrás o exemplo da instituição, da professora que pegou as câmeras e vazou isso para os pais, nós temos inúmeras outras circunstâncias que podem deflagrar, né, vazamento de dados. Vou falar aqui com relação à credibilidade e confiança com as crianças que eu já trouxe lá atrás. As crianças são ativos de dado ultrassensíveis. E o que acontece com as crianças? Eu vejo por aí inúmeras instituições filmando demasiadamente essas crianças sem prévia autorização, que não é termo de imagem, é termo de utilização de dados, são coisas diferentes. A sua instituição está preparada desta forma? Porque, assim, são infinitos os detalhes. E aí eu vejo demasiadamente várias filmagens. É muito lindo, é muito legal filmar as crianças. Mas como essas crianças estão sendo filmadas? Elas estão sendo filmadas no momento de recreação com biquíni? Para atrair a pedofilia digital? Elas estão sendo filmadas em um momento que estão, sei lá, relacionadas a um patrocinador? Eu sei que existe o accountability. Eu sei que vocês precisam ter essa contabilidade prestada. Mas como isso está relacionado? E se eventualmente essa marca no futuro trouxer prejuízo à imagem dessa criança? Como é que isso está relacionado? Então a gente tem que olhar com muito carinho para a base da credibilidade, que é a confiança. E junto com isso, depois com o A, eu trago o alerta. O alerta por quê? Reconhecer os riscos antes mesmo que eles acontecem. Porque depois que eles aconteceram, dificilmente a gente vai conseguir recuperar. A credibilidade é como um vidro de cristal. A partir do momento que a gente quebra, dificilmente a gente cola. Eu vou usar um exemplo de um parceiro. Ele se utilizou disso, né, para fazer a questão da confiança e trazer a confiança, e acabou trazendo prejuízo para aquele local. Mas eu vou trazer com base na confiança. Quando a gente pega um papel e amassa esse papel, quando a gente estica essa folha de sulfite, jamais ela consegue ficar da mesma forma. Mesmo que a gente até passe o ferro de passar em cima, nada volta para o lugar. E, falando sobre a confiança, essa pessoa levou folhas de rascunho para determinados lugares públicos e dividiu para essas pessoas para fazer essa dinâmica da confiança. Esse rascunho era contrato que tinha dado. Imagina se fosse na instituição de vocês. Então, vamos alertar, vamos nos prevenir. O pior ativo que uma pessoa tem neste mundo é a zona de conforto. Porque como tudo está na zona de conforto, quando está tudo bem, está tudo ótimo, a gente não vê ponto de melhoria. Então, sempre ter um pé atrás. Bruna, eu tenho que ficar sempre alerta? Sempre perturbado com alguma coisa que pode acontecer?
Não, mas depois que acontecer, a coisa pode ser bem pior. Então, por isso que a tratativa de compliance e governança, a estruturação bem definida de uma instituição é tão importante. Trago o S, que é o S de segurança. Com base em tudo isso que eu falei, a gente tem sim que ter políticas bem claras, nós temos sim que ter código de ética, nós temos sim que ter todas as informações pertinentes à tecnologia da informação, que é o nosso grande ativo. Afinal, a IA hoje está assim, desenfreada. É como um carro na descida, sem breque ainda, que tem muitas quebra-molas, que vai pular e ninguém vai parar. Então, muito cuidado com isso. E pós a segurança, a gente traz a autenticidade. A autenticidade é a transparência. O maior ativo de uma instituição séria é a transparência. E quando a gente está falando de privacidade de dados, nós estamos falando do ativo mais sério, a transparência. Quem não quer ver a sua instituição bem deflagrada em rede nacional? Quem não quer ver a sua instituição sendo premiada em outros lugares? Quem não quer ver? Todos queremos ver. Então, quando a gente trata da intimidade, é algo muito sério. Algo muito sério. Imagina que a gente está falando sobre instituições. Imagina que essa instituição que filma crianças, que faz fotos, um monte de coisa. Leva esse celular para arrumar o que quebrou. E aí depois, alguns dias, verifica-se a foto dessas crianças em outdoors, espalhados pela cidade, fazendo publicidade de campanhas, de marcas. Como é que ficaria a credibilidade? Como é que você explicaria tanto para os pais, quanto para todo mundo que investe naquela instituição? Como que ficaria se alguma criança fosse envolvida com alguma situação ou alguma marca que fosse desvalorizada ou desrespeitada, mas que está sendo utilizada a sua imagem? A gente olha só para o presente. A gente não olha para essa criança daqui 10, 15 anos. O que ela vai pensar? O quanto a privacidade dela foi invadida aqui e como que vai ser lá na frente, quando ela tiver capacidade para entender toda essa situação. Vocês já imaginaram isso? Vocês já entenderam como é que isso pode funcionar? Por fim, quando a gente fala de dinheiro, de sustentabilidade, a gente trata de vários assuntos, medo, aflições, mas eu quero deixar uma coisa muito importante para todo mundo. O dinheiro sustenta projetos e a confiança que sustenta o futuro. Vamos deixar o cadeado aberto, bem fechado. Vamos nos proteger e proteger os demais. Afinal, proteger a intimidade do próximo é o mesmo que proteger a nossa. A confiança é a moeda invisível. Proteja. Organizações que investem na proteção de dados hoje constroem a base sólida para o impacto social de amanhã. Muito obrigada.